Olá pessoal, tudo bem com vocês aí? Estamos de volta para a nossa continuação do nosso estudo sobre o livro de Apocalipse. Hoje nós vamos estudar o capítulo 7, comentar o capítulo 7 de Apocalipse. Nós vamos falar sobre os dois grupos de redimidos que João vê. Então quero convidar todo mundo que está passando por aí, pela rede social, para participar conosco aqui do nosso momento de estudo, nosso pequeno grupo de estudo aqui. Capítulo 7 do livro de Apocalipse. Nós terminamos o capítulo 6 sexta-feira nós terminamos o capítulo 6. E aí o versículo 17, no capítulo 6, o último versículo, diz que, uma pergunta, né? É vindo o grande dia da sua ira, quem poderá resistir? Quem poderá subsistir ou estar de pé? E aí a gente ficou de responder essa pergunta hoje, continuando o estudo sobre Apocalipse capítulo 7. Então vamos começar aqui a leitura do capítulo 7. E aí a gente vai começar a fazer os apontamentos sobre o livro. Hoje tem bastante assunto para a gente comentar. Então eu vou ler aqui todo o capítulo 7 e aí a gente vai comentar os versículos por versículo aqui para a gente poder entender o que está querendo dizer esse capítulo. Vamos lá. Depois dessas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E vi outro anjo subir da banda do sol nascente, e que tinha o selo de Deus, o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajam assinalado na testa os servos do nosso Deus. E ouvi o número dos assinalados, e eram 144 mil assinalados, de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá havia 12 mil assinalados, da tribo de Ruben 12 mil, da tribo de Gade 12 mil, da tribo de Azer 12 mil, da tribo de Naphtali 12 mil, da tribo de Manassés 12 mil, da tribo de Simeão 12 mil, da tribo de Levi 12 mil, da tribo de Issacar 12 mil, da tribo de Zebulon 12 mil, e da tribo de José 12 mil, e da tribo de Benjamim 12 mil. Depois dessas coisas olhei, e eis que aqui uma multidão da qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas, com palmas nas suas mãos. E clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está assentado no trono, e ao Cordeiro, e todos os anjos que estavam ao redor do trono, e dos anciãos, e dos 4 animais, e prostaram-se diante do trono sobre o seu rosto, e adoraram a Deus, dizendo: amém, louvor e glória e sabedoria, ações de graça, honra e poder, força ao nosso Deus para todo sempre, amém. E um dos anciãos me falou, dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? Pastor Luciano já entrou aí, a paz do Senhor, pastor Luciano. E disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram da grande tribulação, lavaram as suas vestes e branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles. Porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes da água da vida. E Deus limpará dos seus olhos toda a lágrima. Então esse é o texto, capítulo 7 de Apocalipse. A minha irmã entrou aí também, a paz do Senhor, Fernanda. Hoje o tema está bem interessante, porque nós vamos ver aqui
que a gente vai falar sobre esse grupo de redimidos, os 144 mil assinalados, e é uma dúvida de muitas pessoas, né, que tem sobre esse número. Então a gente vai falar sobre esse assunto hoje. Então, se você conhece alguém que tem dúvida sobre o livro de Apocalipse, você acha que vai gostar de aprender um pouquinho sobre o livro de Apocalipse, toca nesse aviãozinho aqui, ó, que tá aqui embaixo, e já envia essa live para algumas pessoas, para que as pessoas possam participar com a gente aqui, tá bom? Então envia aí no aviãozinho, toca no aviãozinho e envia para os seus conhecidos para que a gente possa participar junto aqui nesse capítulo 7. O capítulo 7 de Apocalipse é um parêntese. O que é um parêntese? Quando você quer explicar alguma coisa na língua portuguesa, por exemplo, quando você fala assim, o príncipe Charles, aí você abre parêntese, príncipe da Inglaterra, fecha parêntese, mora no castelo de Buckingham. Então tá lá. Essa explicação vem em parênteses. Então, esse capítulo 7 aqui é um parêntese. Esse capítulo 7 aqui é uma explicação. E é a primeira passagem parentética que a gente vai ver aqui no livro de Apocalipse. A gente vai ver uma outra depois. Conforme a gente for acompanhando, vocês vão notar que tem uma outra passagem também que é um parêntese. Esse parêntese, ele se situa entre o 6º selo e o 7º selo. Nós paramos a nossa leitura lá no capítulo 6 de Apocalipse, na abertura do 6º selo. Antes de abrir o 7º, acontece alguma coisa. E a gente vai falar isso agora. Então, esse capítulo 7 aqui é um parêntese com uma explicação, tá? Então, preste atenção aí, deixa sua Bíblia aberta no livro de Apocalipse, capítulo 7. O 6º selo ocorre no final do capítulo 6, que a gente viu ontem, né? Do versículo 12 ao 17. O 7º selo só será aberto no capítulo 8, que a gente vai estudar amanhã. Então, o 7º selo está lá no capítulo 8. No primeiro versículo do capítulo 8, o 7º selo é aberto pelo Cordeiro. Então, nessa cena de parênteses aqui, do capítulo 7, nós vemos 2 grupos de redimidos. A gente acabou de ler todo o texto, todo o capítulo 7. Tá? Por isso que eu estou pedindo para você deixar a sua Bíblia aberta, que eu já fiz a leitura e a gente agora vai seguir os versículos. Aqui a gente vê 2 grupos de redimidos. Um grupo de judeus e um grupo de gentios. Então são 2 grupos. Lembrando que a igreja não está mais aqui. Nesse capítulo aqui que a gente está vendo, segundo a corrente teológica, que eu acredito, já expliquei para vocês que existem várias correntes, né? Várias linhas de interpretação. Segundo a corrente teológica que eu acredito que é muito aceita, a igreja não estará mais aqui. A igreja já foi arrebatada, tá? E aí João vê 2 grupos. Os judeus. Esses judeus estão aonde? Na terra. Os judeus estão na terra. Os judeus não foram arrebatados, eles estão na terra, tá? E João vê um outro grupo de pessoas no céu, que são os gentios. Nós acabamos de ler aqui, né? Ele pergunta quem eram aquelas pessoas. Quem são essas pessoas vestidas de branco, com vestes brancas, com palmas nas mãos? E aí ele não sabe responder. Ele diz: Senhor, tu sabes. E aí a resposta vem para ele: esses são os que vieram da grande tribulação. Então, aqui já vai uma resposta sobre essa pergunta. Haverá salvação na grande tribulação? Haverá salvação, porque você acabou de ler aí no capítulo 7, né, que João pergunta quem são aquelas pessoas que estão entrando no céu naquele momento, vestidas de branco, com palmas nas mãos, e Deus responde que aquele grupo de pessoas são aquelas pessoas que venceram a grande tribulação. Então, a gente já responde essa pergunta: haverá salvação na grande tribulação? Haverá, mas a gente sabe que vai ser um tempo muito difícil, tá? A gente está estudando isso aqui. Então vamos lá, versículo 1. João vê 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra. Esses 4 cantos da terra é quem? A que se refere essa expressão, os 4 cantos da terra? Norte, sul, leste, oeste. Ana Paula entrou aí também. A paz do Senhor, Ana Paula. Esses anjos estavam retendo os 4 ventos da terra.
temos aqui um vislumbre de que os anjos são, entre outras coisas, engenheiros controladores das forças universais, das forças vivas do universo. Então, os anjos controlam ventos, controlam chuvas, controlam os ventos. Os anjos são os engenheiros controladores. A gente vê aqui que 4 anjos estavam preparados para danificar a terra. Um outro anjo brada dizendo para eles não danificarem a terra. Não faça isso agora, antes que a gente marque, antes que a gente cele os gemidos do Senhor. Então, olha só, preste atenção, porque esse assunto hoje está super interessante. No versículo 2 e no versículo 3, outro anjo que sobe da banda do sol nascente, a gente pode entender que é o leste, né? E que tinha o selo do Deus vivo. Esse anjo tem o selo do Deus vivo. Esse anjo ordena aos 4 anjos que não danifiquem nada até que essas pessoas sejam marcadas. Então, antes de Deus abrir o 7º selo, que é o último selo desse livro, né? Os que são propriedades de Deus vão ser marcados como propriedade sua. E você vê mais adiante, nós vamos estudar isso, que o anticristo também vai fazer a mesma coisa, né? O invejoso, ele vai fazer a mesma coisa, ele vai marcar, as pessoas só vão poder comprar com a marca. Mas quem marca primeiro aqui é o anjo que vai marcar essas pessoas antes de abrir o 7º selo. Este selo aqui é a proteção, é um selo de proteção, tá? E a gente vai conferir isso lendo lá o Apocalipse 9, versículo 4. Nós não chegamos aí ainda, mas eu vou ler só para você entender, tá bom? Foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm na testa o sinal de Deus. Então, quando começando para valer o período da grande tribulação, né, vai vir as pragas sobre a terra, as taças de Deus, o juízo de Deus para danificar a terra. Esses homens que foram marcados pelo anjo não serão tocados. Está escrito aqui em Apocalipse 9, versículo 4. Então, vai entendendo aí o que está acontecendo, tá, gente? Foi-lhes dito que não causasse dano nenhum antes que eles fossem marcados. Esse selo deve ser a inscrição dos nomes de Cristo e do Pai na fronte desses redimidos. A gente pode conferir isso também mais para frente, lá no livro de Apocalipse, capítulo 14, versículo 1. E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000, que em sua testa tinham escrito o nome dele e o nome do seu pai. Então, você está vendo várias referências aí que esse grupo de 144.000 pessoas que são judeus são marcados por Deus. Eles são protegidos por Deus. Nós sabemos que Deus colocou o seu próprio selo sobre os seus seguidores para identificá-los como sua propriedade e garantir proteção para suas almas. Nós que somos a igreja de Deus, nós já temos o selo de Deus. Você concorda com isso? O selo de Deus sobre nós é o Espírito Santo de Deus. Todo aquele que recebe a Jesus como filho, né, como Jesus sendo seu pai e ele se tornando filho, quando a gente aceita Cristo, quando a gente entrega a nossa vida ao Senhor, a gente é selado com o Espírito Santo, né? Isso mostra o quanto a gente é valioso para o Senhor. Então, nós como igreja, nós também somos selados. O nosso corpo físico pode ser até agredido. O nosso corpo físico, como igreja, pode ser até mutilado, pode ser até destruído, mas nada pode atingir as nossas almas se a gente tem o selo de Deus. E você pode conferir essa informação no livro de Efésios, capítulo 1, versículo 13, que fala sobre isso. Eu vou dar só esse versículo, porque eu não posso ficar fugindo do assunto, senão a gente não consegue chegar até o final, tá? Efésios capítulo 1, versículo 13, aí tá falando do selo que é dado à igreja, nós como igreja. Diz assim, ó: em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo também nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa.
Então nós já temos o Espírito Santo da promessa selando as nossas vidas. Nós já temos esse selo. A igreja, como igreja do Senhor, já tem esse selo. Por isso que Jesus falou assim: vocês não devem temer aqueles que matam a carne, aqueles que tiram a vida de outra pessoa. Vocês não devem temer, porque vocês devem temer aquele que pode tirar a vida e jogar a alma da pessoa no inferno. Então, o inferno não tem poder sobre a nossa vida, porque nós fomos selados com o Espírito Santo de Deus. Quando nós fecharmos os olhos nessa terra, quando nós morrermos, né, porque o nosso corpo físico é só uma casca, né? O que está dentro, que é o nosso espírito, a nossa alma, já tem dono, que é o próprio Deus. E nós já fomos selados, por isso nós não tememos a morte. Claro que sentimos a morte, sentimos a dor da separação de um ente querido, mas a gente sabe que aqueles que morreram em Cristo estão com Cristo, né? Uma certa vez, meu esposo trouxe aqui para casa uma cigarra, né? Cigarra troca de pele, né? Ele trouxe, fica aquela casquinha, ela larga aquela casquinha, né, dela, e ela troca de pele, né? E fica aquela casquinha, parece que é uma cigarra, quando você vai olhar, é só a casquinha dela. Na realidade, eu posso fazer até uma comparação com a gente, né? Quando a gente morre, né, o nosso corpo é físico, é pó, a Bíblia fala que ao pó voltará, mas existe algo muito mais importante dentro de nós, que é a nossa alma e o nosso espírito. Esse não morre, esse vai para Cristo, estar com Cristo. Então nós também já fomos selados. O Espírito Santo é a garantia divina que pertencemos a Deus e de que Ele cumprirá o que Ele prometeu. Então, quando a gente recebe o Espírito Santo na nossa vida, é como se fosse um pagamento inicial, é como se fosse um depósito, né? Ou um penhor, uma assinatura que valida o contrato. Então, nós estamos selados com o Espírito Santo de Deus. A sua presença em nós demonstra a veracidade da nossa fé, prova que nós somos filhos de Deus e nos garante a vida eterna. Então, a igreja, ela já tem esse selo, o selo da promessa, que é o selo do Espírito Santo. Seu poder opera em nós para nos transformar. E o que estamos experimentando agora é apenas uma amostra da mudança total que vamos experimentar na eternidade. Então, a igreja já tem esse selo. Mas aqui a gente está falando, né, de um selo que será colocado nesse grupo de judeus aqui na terra, tá? Esse selo de Deus é colocado sobre a testa dos seus servos. É o oposto da marca da besta. A besta vai fazer isso também, né? Mas Deus vai fazer primeiro, Ele vai marcar todos os que são seus. A igreja não está aqui, mas Israel é o seu povo. Então Ele vai marcar 144 mil. Nós vamos entender esse número já já. Então, o que a gente vai ter aqui na Terra? Qual o quadro que vai se apresentar aqui na Terra? As pessoas vão estar divididas aqui na Terra em duas categorias distintas. Aquelas que são propriedade de Deus, que são marcadas por Deus. O anjo vai marcar todas essas pessoas que são judeus, vai marcar eles, né, nesse período de grande tribulação. E vamos ter também aquelas pessoas que não conhecem a Cristo, que não são judeus, que não conhecem a Cristo, que vão estar aqui à mercê do anticristo. Vão estar à mercê do anticristo aqui, tá? Aí no versículo 4, do capítulo 7, vamos acompanhando aí. E ouvi o número dos assinalados, e eram 144 mil assinalados de todas as tribos dos filhos de Israel. Aqui trata-se de um grupo de judeus salvos e preservados na terra durante a grande tribulação. Esses judeus vão testemunhar de Cristo, porque a igreja não estará mais aqui, mas haverá salvação. Que a gente viu aqui no início do capítulo, né, lá no finalzinho do capítulo 7, entra aquele grupo de remidos no céu, e João pergunta quem são, e Deus responde: esses são os que vieram da grande tribulação. Então, como vai haver salvação se a igreja não está mais aqui? Então, esse grupo de 144 mil, eles vão testemunhar de Cristo, né, no lugar da igreja. Esses judeus vão testemunhar de Cristo. E aqui, nesse texto aqui, exatamente aqui, se cumpre uma profecia do profeta Isaías, porque toda a Bíblia, gente, a Bíblia, ela se interpreta a si mesma. Muitas coisas que estão no livro de Apocalipse, a gente já viu que estava lá no início, lá em Gênesis. A gente falou sobre a árvore da vida, que estava lá em Gênesis, que vai aparecer no céu.
né? A gente viu querubins guardando a árvore. Os querubins aparecem no céu também no livro de Apocalipse. Então toda a Bíblia, ela se interpreta a si mesma. Então esse texto tão interessante, né, de 144 mil assinalados que vão testemunhar de Cristo aqui na terra no período da grande tribulação, isso já foi profetizado pelo profeta Isaías. A gente vai ler agora o livro de Isaías, capítulo 66. Abre a sua Bíblia, anota esse versículo, depois você vai lá e relê, tá? Porque aqui é bem rapidinho, a hora passa muito rápido. Isaías 66, versículo 19. O profeta Isaías já profetizou esse tempo, tá? Então, depois em casa você lê o texto inteiro. Eu vou ler só o versículo, mas você pode ler o texto inteiro depois para você saber o contexto, tá? Olha o que está dizendo aí em Isaías 66, versículo 19. Porei entre eles um sinal, e os que dele escaparem enviarei às nações, a Tarsis, Pul e Lude, flecheiros a Tubal e Javã, até as ilhas de mais longe, que não ouviram a minha fama. Quem está dizendo isso é o próprio Deus. Que não conhecem a minha glória, não viram a minha glória, e anunciarão a minha glória entre as nações. Então o profeta Isaías já profetizou sobre o que ia acontecer, que Deus ia escolher, né, pessoas do seu povo escolhidas, e iam mandar para várias nações da terra para testemunharem dele. Pessoas que nunca ouviram, nunca tiveram acesso, vão conhecer a fama de Deus através do seu povo, através da nação de Israel. E aí aparecem alguns nomes que pra gente parece estranho, né? Porque a Bíblia, ela foi escrita há muito tempo e hoje esses lugares têm outros nomes hoje. Por exemplo, quando ele fala de Tarsis, é a Espanha, tá? Aqui, quando ele fala de Lude, né? Lude quer dizer conflito. Ele tá falando do oeste da Ásia Menor. Quando ele fala de Tubal, ele fala do noroeste da Ásia Menor. Ele fala das ilhas, né, da Grécia. Então, esses judeus vão estar espalhados na terra, espalhando a fama do Todo-Poderoso. E esse número, 144 mil, é resultado de 12 vezes 12 mil. 12 vezes 12 mil. 12 é um número de totalidade. Quando Deus coloca 12 vezes 12 mil, ele está dizendo, está dando uma simbologia de totalidade. Todos os seguidores de Deus serão conduzidos a Deus seguramente. Ninguém será esquecido, ninguém será omitido. Deus identifica esses crentes, retirando-os da terra, né? Deus vai guardar aqueles que são seus, primeiramente retirando um grupo da terra, que é a sua igreja, né? No arrebatamento, ou dando força e coragem para eles prosseguirem nesses tempos de grande perseguição, que é, no caso, os judeus, que é o povo de Deus também. Então, esse selo, gente, que os judeus vão receber, esses 144 mil assinalados pelo anjo, não vai garantir necessariamente uma proteção contra a agressão física, tá? Em algum tempo pode ser que isso aconteça, tá? Mas em algum tempo também pode ser que não aconteça. É o nosso caso também. Nós somos selados pelo Espírito Santo de Deus, mas crente fica doente, crente passa tribulação e crente até morre também. O selo de Deus não nos garante que a gente não vai morrer, que a gente não vai passar por tribulação, que a gente não vai ficar doente, mas nos garante vida eterna, nos garante estarmos com Cristo. Então é a mesma coisa que vai acontecer com esses assinalados aqui, tá? Mas esse grupo vai estar protegido de qualquer dano espiritual. Agora, se a gente for prestar atenção, vamos mais a fundo um pouquinho nesse texto, tá?
essa relação que aparece aqui, que eu disse, dos 12 mil de cada tribo, a gente leu aqui a partir do versículo 4, 12 mil da tribo de Judá, 12 mil da tribo de Ruben, 12 mil da tribo de Gad, e assim por diante. Se você prestar atenção nessa listagem aqui, você vai ver algumas coisas interessantes. Primeira coisa, a primeira tribo que aparece aqui, tá lá no versículo 5, olha aí, ó. Da tribo de Judá. Judá aparece primeiro. Por que Judá aparece primeiro? Se Judá não é o filho primogênito. Filho primogênito, se eu não me engano, eu vou ler lá, deixa eu lá para não falar errado. Gênesis 49. Primeiro filho, se eu não me engano, foi Simeão. Deixa eu ver aqui. Gênesis 49. Então, Judá, nessa listagem aí, aparece como sendo o primeiro. Na realidade, você sabe que não é bem assim, né, gente? Pela ordem de nascimento, vamos lá. Ruben é o primogênito. Então, a primeira tribo a aparecer deveria ser Ruben, depois foi Simeão, mas não é. Se você acompanhar nessa listagem aí, aparece primeiro Judá. Por que a tribo de Judá vem em primeiro lugar nessa ordem, mesmo ele não sendo primogênito? Talvez pelo fato de Cristo ser descendente da tribo de Judá. Então, como Cristo é descendente da tribo de Judá, Judá foi colocado em primeiro lugar lá nos assinalados. A gente não pode esquecer que o livro de Apocalipse é o livro da revelação de Jesus Cristo. Então, se o livro de Apocalipse fala sobre Jesus Cristo, é o livro da revelação de Jesus Cristo, né? Então tá dando a Cristo aqui toda a proeminência. Então, apesar de Judá não ser o filho primogênito, vai ser a primeira tribo a ser assinalada. Não é interessante isso? Uma outra coisa que a gente nota aqui nessa lista dos 144 mil é a omissão de duas tribos. Se você for ver lá os filhos de Jacó, né? Nessa lista aqui de Apocalipse 7 não aparece Dan, a tribo de Dan não aparece. Também não aparece a tribo de Efraim. Não aparecem essas duas tribos. Aí você me pergunta, por que a tribo de Dan não aparece nessa listagem? Se eles fazem parte dos filhos de Jacó, se eles são uma tribo, por que não aparece Dan e não aparece Efraim? Nessa listagem de Apocalipse 7, essas duas tribos são substituídas pelo nome José e Levi. Se você comparar essa listagem daqui do 7 com a relação das tribos que aparece nos outros textos, você vai ver que Dan e Efraim não aparece. Aparece aqui em Apocalipse José e Levi. Foi tirado Dan e Efraim, foi colocado José e Levi. Certamente, por que isso acontece, gente? Porque Dan e Efraim foram omitidos por causa da sua idolatria, por causa da sua imoralidade registrada na Bíblia. Dan, por exemplo, foi a primeira tribo a cair fundo no pecado da imoralidade, no pecado da idolatria, e arrastou multidões com ela. Então isso está registrado em Juízes 18, você pode ler, que eu não vou ler porque não vou ter tempo, tá? Mas você pode anotar aí. Juízes 18, do versículo 14 ao 20, e depois nos versículos 30 e 31. Está falando sobre o pecado de Dan. Também você pode checar essa informação em 1 Reis 12, do versículo 28 ao versículo 30. E o que os danitas fazem no capítulo 18 de Juízes é pior ainda. Os danitas agem como fossem verdadeiros ladrões. Então Deus não esquece isso e eles não são contados aqui nos assinalados desses 144 mil na grande tribulação. Os eframitas não tiveram um comportamento melhor, tá, gente? Os eframitas também, da tribo de Efraim, né? Os eframitas, eles também pecaram, pecados graves contra Deus, tá? Você pode ver o que eles fizeram lá no livro de Oséias. Eu vou dar os versículos, você vai procurar depois e vai ler, tá bom? Vai ser trabalho de casa para vocês estudarem aí. Oséias capítulo 4, versículo 17, Oséias 7, versículo 8, Oséias 11, versículo 12 e Oséias 13, versículo 2 e versículo 12, tá bom?
Depois você assiste a live de novo e pega esses versículos e você vai entender por que Dan e Efraim não entraram nessa lista aqui dos 144 mil. Bem, se eles não entraram nessa lista, eles não foram marcados. Eles não foram assinalados pelo anjo, e isso quer dizer que eles vão passar pela grande tribulação sem a proteção do selo de Deus. Eles vão passar porque vão existir descendentes de Dan aqui no período da grande tribulação? Vai haver. Vão haver descendentes dos eframitas aqui na terra? Vai haver. Só que eles não foram marcados, então eles vão passar pela grande tribulação sem o selo de Deus. Mas, olha aí, presta atenção no que eu vou falar agora. No entanto, na lista das tribos em evidência durante o milênio, porque Jesus vai instaurar o seu milênio aqui, né? Logo após a grande tribulação, Jesus vem, e aí todo olho verá, ele vem com seus santos, né? Conosco, a igreja, estaremos com Cristo. E ele vem para resgatar Israel, tirar Israel das mãos do anticristo. Quando Jesus resgata Israel, ele prende Satanás por 1000 anos e instaura o reino milenial aqui na terra. Vai ser Cristo reinando aqui na terra, e nós, como somos reis e sacerdotes, nós vamos reinar com Cristo aqui na terra. Então vai ter pessoas normais aqui, e nós já estaremos com o nosso corpo transformado, porque já fomos arrebatados, e vamos estar aqui ajudando Cristo a reinar nessa terra aqui no período do milênio. Quando aparece, nesse período do milênio, já aparece uma lista, outra lista, com as tribos. E aí, gente, Dan vem em primeiro lugar nessa lista. Dan vem em primeiro lugar. E logo mais também vem Efraim também. Onde está escrito isso, irmã Alessandra, que a senhora está falando? Ezequiel, capítulo 48, versículo 2 e versículo 6. Eles aparecem na lista novamente. Agora, como se explica isso? Certamente vai ser uma conversão de judeus durante a grande tribulação. Dan e Efraim não creram, né? A princípio, né? Não foram selados, não creram a princípio, mas depois possivelmente eles vão crer, porque nessa lista aqui que aparece em Ezequiel, no período do milênio, Dan e Efraim estão nessa lista. Então é interessante, né? Essa informação que eu tô te dando aqui agora. Agora a gente vai atentar para uma outra coisa. Apesar de aqui no capítulo 7 não aparecer a tribo de Efraim e a tribo de Dan, se você contar, tem 12 tribos. Mesmo Deus retirando Dan e Efraim dessa lista aqui a princípio, no período da grande tribulação, você vê que continua as 12 tribos, porque Deus substitui Dan e Efraim por José e Levi. Olha que interessante. Então vamos fazer uma aplicação agora. Mesmo havendo mudanças por causa do fracasso do homem, o plano e o propósito de Deus permanecem firmes. Isso é uma bênção para nós, né? Saber que Deus não frustra os seus propósitos. Tudo que está determinado vai acontecer. Então o fracasso do homem não interrompe os planos de Deus. E quem é o segundo grupo que João vê? Né? Já falamos do primeiro grupo, que são os judeus assinalados, os 144 mil. E quem é o segundo grupo de redimidos? Que a gente acabou de ler aqui. Se encontra no céu. Nós acabamos de ler aqui que João vê aquele grupo de pessoas, aquela multidão de pessoas entrando no céu, vestindo vestes brancas. João fica interessado em saber quem são aquelas pessoas. E aí Deus responde: olha, essas pessoas são os gentios, salvos durante a grande tribulação. São os martirizados na grande tribulação. Como a gente viu ontem, lá no capítulo 6, versículo 9, 10 e 11, esses gentios, né, que se salvaram no período da grande tribulação, aparecem agora no trono de Deus, perante o trono de Deus. Ali você vê as suas almas, claro, porque eles morreram no céu, a alma entrou, né? O corpo está morto, mas a alma foi para o céu. Eles vão ressurgir, esse grupo vai ressurgir antes do milênio como um dos grupos de ressuscitados da primeira ressurreição.
tá, gente? Com palmas nas mãos. Por que essas pessoas estão com palmas nas mãos? É uma boa pergunta também, né? Por que esse grupo de redimidos estão com palmas nas mãos? Ora, a palma, gente, é um símbolo de vitória. A palma é um símbolo de vitória. Por que que eles não estão com coroas? Por quê? João vê esse grupo no céu, eles não tinham coroas, eles não tinham galardões, eles tinham apenas palmas. Porque coroa é galardão por algo feito para Deus. Essas pessoas que foram salvas no período da grande tribulação, elas não tiveram tempo, oportunidade para fazer nada para Deus, para trabalhar para o reino. Elas não tiveram essa oportunidade, porque elas vão crer e logo que elas crerem, elas vão morrer. Então elas vão perder a sua vida para ganhar a sua vida, né? No período da grande tribulação, as pessoas não vão poder falar sobre Deus, sobre Cristo, nada disso. O anticristo vai estar reinando aqui e ele não vai permitir uma coisa dessas. Então essas pessoas que ainda que vão crer, né? Você sabe que muita gente vai ficar, né? Eu comentei isso ontem, né? Nem todo mundo que vai na igreja vai ser salvo, né? Muitas pessoas vão ficar. Então essas pessoas vão saber que Cristo levou a sua igreja e que elas ficaram. Então, para elas serem salvas, elas vão continuar crendo em Deus, mas elas vão acabar perdendo a sua vida, porque não vai poder comprar e vender sem a marca da besta, e quem receber a marca da besta está perdido, não será salvo. Então, você não vai poder comprar e vender sem a marca da besta, você vai morrer de fome, ou vai morrer de fome, ou alguém vai denunciar você, que você é cristão, a pessoa vai vir na sua casa e vai te matar. Vai acontecer várias coisas nesse período da grande tribulação, né? Então essas pessoas que entram, esses redimidos que entram no céu com palmas nas mãos, é porque eles não tiveram oportunidade de fazer nada para Deus, como a gente tem hoje, né? A igreja hoje está trabalhando, fazendo a obra de Deus, ganhando almas. Então Deus vai dar galardão para cada um de nós pelo nosso trabalho, pelo nosso serviço, mas essas pessoas não vão ter tempo. Assim que elas professarem a sua fé em Cristo, elas vão ser mortas, porque aqui a grande tribulação já está assolando. Então, deu para entender até agora? Ana Paula colocou aí que a internet dela não está muito boa, mas depois, Ana Paula, você pode assistir, vai ficar gravado, e aí quando a sua internet estiver melhor, você pode assistir, tá bom? Então, vamos esmiuçar o que a gente acabou de falar aqui. A grande tribulação já foi explicada de várias maneiras, por várias pessoas, por várias denominações. Alguns acreditam que a tribulação, que essa grande tribulação se refere ao sofrimento dos crentes através dos séculos. A gente já está em grande tribulação. Muitas denominações dizem que a gente já está em grande tribulação, não vai ter esse negócio de grande tribulação. Outros acreditam ainda que vai haver um tempo específico de grande tribulação, que é o que eu acredito, né? Pelo que eu já estudei, pelo que eu já li, é o que eu acredito. É a mesma coisa sobre arrebatamento, tá? As denominações têm visões diferentes sobre o arrebatamento. Uns acreditam que os crentes vão passar por todo esse sofrimento aqui, que a gente vai descrever, já estamos descrevendo a partir do capítulo 6 de Apocalipse. Algumas denominações, eu não vou dizer o nome delas, você pesquisa, mas elas acreditam que a igreja vai passar por tudo isso e que depois disso vai vir o Filho do Homem, todo olho verá. Tá? Algumas denominações acreditam assim. Outras já acreditam que a igreja vai ser arrebatada antes do período da grande tribulação. E depois desse arrebatamento, Jesus vem com poder e grande glória junto com a sua igreja, resgatar Israel das mãos do anticristo e prender Satanás por 1000 anos. Essa é a linha que eu acredito, a interpretação que eu acredito, tá? Inclusive, eu tenho um vídeo aqui na minha página, tá? Se você quiser saber mais detalhes sobre esse assunto de arrebatamento, tá? Porque é muita coisa, não dá para falar tudo numa live de 1 hora. Mas se você tiver dúvidas sobre o arrebatamento, se essa é a linha da sua denominação, se você acredita nessa linha de interpretação para o livro de Apocalipse, tá? Você tem um vídeo aqui explicando, meu vídeo aqui na minha página, você entra aí na minha página e procura o vídeo escrito arrebatamento, tá? Você vai assistir esse vídeo e você vai tirar as suas conclusões sobre esse tema. Nesse vídeo eu estou explicando por que a igreja é arrebatada e Israel só vai ser resgatado depois. Eu estou explicando tudinho aí nesse vídeo aí sobre o arrebatamento.
Vou dar uma explicaçãozinha bem rápida aqui, né? Para vocês que estão me ouvindo agora e quem vai me ouvir depois. A gente não pode esquecer de São João, capítulo 1, versículo 12. O que está escrito em São João, capítulo 1, versículo 12? Diz que Jesus veio para os que era seu e os seus não receberam. Quem eram os seus, gente? Israel, os judeus. Jesus veio para os judeus e ele mesmo falou isso várias vezes. Eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Quando aquela mulher cananeia vai atrás de Jesus querendo milagre, o que Jesus fala para ela? Eu não posso pegar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos, né? Por quê? Jesus está aqui explicando que a prioridade, não está dizendo que a mulher não receberia nada, mas ele está explicando que a prioridade seria para os seus, para os judeus. Mas João diz que Jesus veio para os seus e os seus não receberam. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quem são essas pessoas que acreditaram que Jesus é o Filho de Deus? Nós, os gentios, a igreja. Foi assim que a igreja começou, né? Foi assim que a igreja passou a existir. Jesus veio para os judeus não creram, né? E por isso eu digo e afirmo que a igreja vai ter proeminência. Por quê? Porque a igreja será arrebatada e os judeus vão ficar para depois. Não quer dizer que eles vão ficar perdidos, que Deus... Não. Mas porque a igreja tem a primazia? Porque nós cremos primeiro, né? Jesus próprio disse assim, olha... Abre a sua Bíblia aí em Mateus, capítulo 21, versículo 31. Jesus disse assim, ó, os pecadores e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Jesus falou isso. E aí, se você for procurar, na Bíblia de Jerusalém, que é a Bíblia mais próxima ao original, está escrito assim, os publicanos e as prostitutas estão vos precedendo no reino de Deus. Quer dizer, estão entrando primeiro no reino de Deus. Por quê? Porque os judeus não creram, mas os gentios creram. Entendeu? Então, se você ler esse texto no contexto inteiro, ali está falando da parábola dos dois filhos, né? Jesus contou uma parábola para explicar isso. Jesus fala que tinha um homem que tinha 2 filhos. Ele manda um dos filhos para sua seara, né? Lá para sua vinha. E o primeiro filho fala assim, eu não vou não. Mas depois ele decide e vai. E o outro disse que ia, mas na realidade não foi. Então Jesus está explicando essa proeminência dos gentios à frente do seu próprio povo os judeus, porque os judeus não creram, né, que Jesus era o Messias. Eles esperavam um Messias que tirasse Israel das mãos de Roma, um grande libertador, parecido com Davi, mas Jesus não veio assim. Jesus veio resgatar o seu povo das mãos das trevas, né? Veio tirar o pecado, mas eles não reconheceram Jesus como sendo o Filho de Deus. Por isso nós temos a primazia. Por isso eu digo que a igreja será arrebatada, porque a gente precedeu, os gentios precederam os judeus, porque Jesus veio para os que era seu e os seus não receberam, tá? Então, esse texto aqui de Apocalipse, falando desse grupo dos 144 mil, causa muita confusão. Muita confusão, porque existe uma seita, tá? Eu não vou dizer o nome da seita, mas essa seita bate de porta em porta, tá? E eles afirmam que só os 144 mil vão morar no céu, tá? E o restante vai morar aqui na terra. E eles amam discutir isso, principalmente com os evangélicos. Eles gostam muito de bater na nossa porta, principalmente quando sabem que a gente é evangélico. Eles gostam de discutir esse texto aqui. Eles pegam um texto totalmente fora do contexto e eles dizem que a gente está equivocado querendo ir para o céu, que a gente vai ficar aqui na terra. Então eles confundem o período do milênio como sendo o céu. E não é, tá? O próprio Jesus disse, na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito, vou preparar-vos lugar. Então, por quê? Para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, Jesus nos prometeu uma morada no céu. Onde Jesus está? No céu. Onde ele prometeu uma morada? No céu. Se ele está lá, ele disse que vai nos levar para onde ele estiver. Então, ele vai nos levar para onde? Para o céu. Então, eles trocam esse texto e eles discutem, né? Eles dizem que só os 144 mil vão para o céu e a gente vai ficar aqui na terra.
totalmente errado, conforme a gente está estudando aqui. Tá bom, gente? Daí a importância da gente estudar a palavra de Deus. Quando você não conhece a palavra, qualquer pessoa vem com uma historinha para você e você acredita, porque você não tem conhecimento. Daí a importância de você aprender a palavra, se debruçar na palavra, meditar na palavra, para que você possa ter um entendimento das coisas. E por isso eu digo que o Apocalipse, o livro de Apocalipse, ele não pode ficar fora da sua leitura. Ah, eu não entendo o livro de Apocalipse. Por que eu estou fazendo essas lives? Eu fiz uma pesquisa no ano passado, né, perguntando às pessoas o que elas gostariam de ouvir nas lives, e a maioria das pessoas que votaram aqui na minha votação que eu fiz aqui no História, a maioria disse que queria aprender temas escatológicos, queriam aprender sobre arrebatamento, sobre milênio, sobre o céu, queriam aprender sobre isso. Por isso esse ano, né, em 2020, eu coloquei no coração de trazer essas lives sobre o livro de Apocalipse. Você percebe que quase não é comentado esses assuntos, nem nas igrejas. Eu entendo até porque não, porque realmente é um livro que não é fácil de entender, de explicar, você tem que explicar passo a passo, é uma coisa demorada, né? E por conta das linhas de interpretação que também se tem no livro, existem várias correntes teológicas dentro do livro e várias linhas de interpretação. Mas não é por isso que a gente vai deixar de estudar a palavra. Esse livro não está selado, né? O próprio Deus fala com João: não seles as palavras desse livro. Apocalipse quer dizer revelação, quer dizer tirar o véu, né? É mostrar realmente as coisas que estão para acontecer, porque Deus não quer ninguém enganado. Deus quer que a gente tenha pleno conhecimento da palavra, da verdade. E esse livro fala sobre céu, fala sobre inferno, fala sobre a árvore da vida, fala sobre o nosso nome escrito no livro da vida. Então são questões que dizem respeito à igreja. Então nós precisamos saber. E aí a gente vê aí no capítulo 7, né? Nós estamos no capítulo 7, versículo 15, 16 e 17. Olha o que está escrito aí. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles. O que João está dizendo? Que não vai ter mais tristeza, não vai ter mais dor, não vai ter mais tribulação, não vai ter mais lágrima, tá? Porque o Cordeiro está no meio do trono e os apacentará. E lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida, e Deus limpará dos seus olhos toda a lágrima. Olha aqui que promessa linda, que promessa importante que Deus faz aqui à sua igreja, aos redimidos, aqueles que perderam a sua vida por causa de Cristo. Todos os que sofreram, todos os que foram fiéis vão estar ali no céu cantando perante o trono celestial. Suas tribulações, suas tristezas vão estar todas terminadas. Não haverá mais lágrimas pelo pecado, pois todos os pecados foram perdoados. O sofrimento acabou, o sofrimento terminou. Esse grupo de pessoas vão estar, né? Os redimidos vão estar no céu com Cristo. Então essa é a nossa esperança. É a esperança da igreja. Mesmo aqueles que não tiveram nem tempo, olha só como Deus é bom, né, gente? Aqueles que creram na última hora, né? Aqueles que, mesmo no período da grande tribulação, vão crer em Cristo, né? Eu lembro daquele ladrão da cruz, né, gente? Vocês lembram, né, da história? Jesus foi crucificado entre dois ladrões. Um reconheceu, né, que era pecador. O outro não. O outro falou assim: se tu és o Cristo, desce da cruz. Salva-te a ti mesmo, salva nós também. Mas Jesus veio para morrer. Jesus não veio para fugir da cruz. Jesus veio pagar a nossa conta, a nossa dívida, né? Ele pagou a nossa dívida. Se Jesus tivesse descido da cruz, nós estaríamos perdidos. Hoje a gente tem salvação, a gente tem garantia de vida eterna, porque Cristo pagou a nossa dívida. A dívida do pecado, a cédula do pecado que era contra nós, Cristo cravou na cruz, né? Mas aquele ladrão lá do lado, outro ladrão, ele reconheceu: olha, você não sabe o que está dizendo, nós estamos aqui porque nós merecemos, mas esse homem não fez nada para estar aqui. E ele reconhece no último minuto da vida dele,
ele reconhece que quem está ali é o Filho de Deus. E ele faz um pedido para Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. E o que Jesus diz para ele no último minuto ali da sua vida? Olha como é que Jesus é bom. Jesus diz para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, enquanto a vida, há esperança. Enquanto o homem está respirando, enquanto o homem tem consciência, né, se ele reconhecer que ele é um pecador e que ele precisa de um Salvador, Jesus está com seus braços abertos para receber essa pessoa. Então, essa é a grande mensagem aqui do Apocalipse. Deus continua amando as suas criaturas, né? A gente vê aqui que mesmo nesse período tão difícil que o planeta vai viver, nesse período de grande tribulação, até nesse período vão ter pessoas que vão reconhecer que são pecadores e que precisam de um Salvador. E essas pessoas, mesmo não recebendo galardão, porque não vão ter tempo para trabalhar, elas vão ser vitoriosas. João vê essa multidão de pessoas entrando no céu, vestidas com vestes brancas, com palmas na mão, simbolizando vitória. Elas venceram. Então, que você possa, né, ter essa mensagem latente no seu coração para pregar. A gente está aqui, a gente está todo dia aqui, né, quase todos os dias, né, nessas lives, ensinando a palavra. Não é para a gente ficar soberbo, porque eu sei isso, porque eu sei aquilo. Não. A gente está aqui para que você possa apreender esse conhecimento e ganhar almas para Cristo. Esse é o nosso objetivo. É espalhar as boas novas. Quanto mais pessoas ouvirem de Cristo, ouvirem sobre Deus, ouvirem sobre a salvação, né? Quanto mais pessoas reconhecerem que Jesus é o nosso Salvador e que nós somos pecadores, nós precisamos de um Salvador, melhor. Então, divulgue Jesus, fale de Jesus. Você está tendo conhecimento aqui, não para você aumentar o seu conhecimento teológico, porque você é curioso sobre algumas coisas, não. É para que você possa ter instrumentos, né? Você possa se instrumentalizar na palavra, para que você possa ganhar almas para Cristo. Então, quero agradecer as pessoas que estiveram conosco aqui na nossa live. Aquelas que vão ouvir depois, vão assistir depois, também quero agradecer pela vida de vocês. E vamos continuar aqui essa semana estudando o livro de Apocalipse e aprendendo um pouquinho mais. Quero agradecer meu esposo que ficou conosco aqui durante toda a live, Ana Paula, Felipe também, que esteve conosco aqui, as pessoas que entraram e saíram. Muita gente não consegue por conta da internet, nem sempre a nossa internet está boa, né? Mas eu quero agradecer pela vida de vocês. Beijo no coração de todos e até a próxima live, se Deus quiser.